todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. Calma, vocês não estão no podcast errado e a gente nem mudou de narrador. Essa abertura foi mandada pra gente pelo Guilherme Jales, que é nosso ouvinte e faz parte lá do Bando de Ruma. O Bando de Ruma é uma comunidade no Facebook, é um grupo do Facebook do Iradex. Então todos os programas do Iradex, da RIPA, os ouvintes se encontram lá e comentam não só sobre os programas, mas sobre assuntos de interesse geral que tem a ver com tudo isso que a gente consome no Iradex, que é lugar de coisa boa. Tá? Então um abraço aí pro Guilherme Jales, eu agradeço a homenagem, e a gente não vai ficar só nisso em relação ao Bando de Ruma, não. O livro que a gente vai ver hoje é As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. A minha versão tem tradução de Aline Storto Pereira, lançado pela editora Aleph. Esse programa em específico eu dedico ao Bando de Ruma, em especial ao Roberto Rudinei, que tinha pedido para eu ler o Eu, Robô do Asimov. Não é exatamente o Eu, Robô, mas tem tudo a ver com o universo do Eu, Robô, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, convido vocês a entrar no Bando de Ruma e vamos ouvir um trechinho do livro. Capítulo 2. Idas e vindas em uma via expressa. Havia uma multidão costumeira na via expressa. Os que ficam de pé no andar de baixo e os que têm os privilégios que lhe garantem o direito de se sentar no andar de cima. Um pequeno e contínuo fluxo de humanidade era filtrado pela via expressa, através das faixas de desaceleração que levavam às vias locais ou aos corredores estacionários, as quais passavam por baixo dos arcos e por cima das pontes, levando aos intermináveis labirintos das seções da cidade. Outro fluxo, igualmente contínuo, corria do outro lado, através das faixas de aceleração e em direção à via expressa. Havia infinitas luzes, as paredes e os tetos luminosos que pareciam gotejar frescor e até fosforescência, os anúncios animados clamando por atenção, o brilho irritante e regular dos vagalumes que indicavam: siga este caminho para a seção de Jersey, siga as flechas para o circular de East Side, vá ao nível superior para todos os caminhos às seções de Long Island. Acima de tudo, havia o barulho que era inseparável à vida, o som de milhares de pessoas conversando, rindo, tossindo, ligando para alguém, cantarolando, respirando. Não havia indicação do caminho para a Vila Sideral em lugar algum, pensou Bailey. Ele passou de uma faixa a outra com a facilidade de quem praticou a vida toda. As crianças aprendiam a pular as faixas, assim que aprendiam a andar. Bailey mal sentiu o solavanco da aceleração enquanto sua velocidade aumentava a cada passo. Ele nem percebia que se inclinava para a frente, contra a força. Em 30 segundos, ele tinha chegado à última faixa, a de 95 km por hora, e podia embarcar na via expressa, uma plataforma móvel e envidraçada sobre trilhos. Não havia indicações para o caminho para a Vila Sideral, pensou Bailey. As indicações não eram necessárias. Se você tem algo a tratar lá, você sabe o caminho. Se não sabe o caminho, não tem nada a tratar lá. Quando a Vila Sideral foi estabelecida, 25 anos antes, havia uma forte tendência a fazer dela uma atração turística. As multidões da cidade seguiam em rebanhos naquela direção. Os siderais puseram um fim naquilo educadamente. Eles sempre eram educados. Mas sem qualquer comprometimento com a noção de tato, ergueram uma barreira de força entre eles e a cidade. Eles estabeleceram uma combinação de serviço de imigração com inspeção aduaneira. Se você tivesse algo a tratar lá,
Você se identificava, permitia que o revistassem, se submetia a um exame médico e a uma desinfecção de rotina. Como era de se esperar, isso gerou insatisfação. Mais insatisfação do que a situação merecia. Insatisfação suficiente para atravancar o programa de modernização. Bailey se lembrava das revoltas da barreira. Ele fizera parte da multidão que tinha se pendurado nos trilhos da Via Expressa, lotado os assentos, desrespeitando os privilégios de classificação, corrido de forma descuidada entre uma faixa e outra, correndo risco de se quebrar inteiro e permanecido do lado de fora da barreira de força da Vila Sideral por 2 dias, gritando slogans e destruindo o patrimônio da cidade por pura frustração. Bailey ainda podia se lembrar das músicas criadas naquela época se empenhasse. Uma delas era O Homem Nasceu na Mãe Terra, você sabia? Baseado em uma antiga melodia tradicional com o refrão cantarolado Rinque-dinque parlez-vous. O homem nasceu na Mãe Terra, você sabia? A terra deu origem ao homem, você sabia? Sideral está na hora de sumir e dar o fora. Seu sideral sujo, você sabia? Havia centenas de versos. Alguns eram espirituosos. A maioria era estúpida. Muitos eram obscenos. No entanto, todos terminavam com Seu sideral sujo, você sabia? Sujo, sujo! Tratava-se de um modo fútil de dar o troco aos siderais, insultando-os com o que mais os incomodava, a sua insistência em considerar os nativos da terra repugnantemente doentes. Os siderais não partiram, é claro. Eles nem precisaram pôr sua armada em ação. A frota obsoleta da terra tinha aprendido há muito tempo que era suicídio se aproximar de qualquer nave dos mundos exteriores. Os aviões da Terra, que tinham se arriscado a sobrevoar a área da Vila Sideral logo no início do seu estabelecimento no planeta, tinham simplesmente desaparecido. No máximo, uma ponta de asa despedaçada caíra na Terra. E nenhuma multidão poderia estar tão enlouquecida a ponto de esquecer os efeitos dos disruptores portáteis subetéricos usados nos terráqueos nas guerras de 1 século atrás. Então, os siderais ficaram atrás da barreira de força, que era produto de sua ciência avançada e que nenhum método conhecido na Terra podia romper. Eles apenas esperaram impassíveis do outro lado da barreira até que a cidade acalmasse a multidão com sono-vapor e gás nauseante. As penitenciárias dos níveis inferiores ficaram lotadas de líderes descontentes e pessoas que foram pegas simplesmente porque estavam por perto. Depois de um tempo, todos foram soltos. Após um intervalo de tempo adequado, os siderais diminuíram as restrições, a barreira de força foi retirada e a polícia da cidade ficou incumbida de proteger o isolamento da Vila Sideral. O mais importante de tudo foi que o exame médico tornara-se menos intrusivo. Agora, pensava Bailey, as coisas poderiam seguir o caminho inverso. Se os siderais pensassem que um terráqueo tinha entrado na Vila Sideral e cometido um assassinato, a barreira de força poderia ser ativada de novo. Seria ruim. Ele subiu na plataforma da Via Expressa, passou por aqueles passageiros que ficam de pé, subiu a rampa em espiral que levava ao andar de cima e lá se sentou. Ele não guardou seu bilhete de classificação, até passar o último expresso para as seções do Hudson. Um C5 não tinha privilégios para se sentar a leste do Hudson e a oeste de Long Island, e embora houvessem muitos assentos disponíveis no momento, um dos guardas da via o teria tirado dali automaticamente. As pessoas estavam ficando cada vez mais arrogantes quanto aos privilégios de se sentar. E, com toda a franqueza, Bailey fazia parte desse grupo de pessoas. O ar fazia aquele ruído característico quando friccionava contra os para-brisas curvos colocados atrás de cada assento. Esse barulho fazia com que conversas fossem uma tarefa entediante, mas, para quem conseguia abstrair, não oferecia um obstáculo para quem quisesse pensar. A maioria dos terráqueos eram medievalistas. De um jeito ou de outro, era fácil ser um medievalista,
quando isso significava recordar uma época em que a Terra era o mundo, e não apenas um dos 50 mundos. Ainda por cima, o desajustado dentre os 50 mundos. Bailey virou-se para a direita ao ouvir um grito agudo. Uma mulher tinha deixado cair a bolsa. Ele a viu por um instante, um borrão rosa pastel contra o fundo cinza e sem graça das faixas. Um passageiro apressado vindo da Via Expressa deve tê-la chutado inadvertidamente quando ia em direção à faixa lenta, e agora a dona estava se afastando de seu pertence. Um dos cantos da boca de Bailey se contorceu. Ela poderia encontrar a bolsa se fosse esperto bastante para correr para uma faixa ainda mais lenta e os outros pés não a chutassem nessa ou naquela direção. Ele nunca saberia se ela conseguiria ou não. Já tinham passado 800 metros do local onde a bolsa caíra. Era provável que ela não conseguiria. Havia sido calculado que, em média, algo caía nas faixas a cada 3 minutos em algum lugar da cidade, e não era recuperado. O departamento de achados e perdidos era de vital importância. Era apenas mais uma complicação da vida moderna. Bailey pensou. Já foi mais simples um dia. Tudo já foi mais simples. Por isso há medievalistas. O medievalismo se apresenta de diferentes formas. Para pessoas sem imaginação como Julius Enderby, significa a adoção de arcaísmos, óculos, janelas. Para Bailey, era um estudo da história, em especial da história dos costumes. A cidade de agora, a cidade de Nova York, onde ele vivia e passava sua existência, maior do que todas as cidades, exceto Los Angeles, mais populosa do que qualquer outra, exceto Xangai, tinha apenas 3 séculos de existência. Certamente havia existido no passado algo que tinha se chamado Nova York, na mesma área geográfica. O aglomerado primitivo de pessoas tinha existido por 3.000 anos, não por 3 séculos. Mas não era uma cidade. Não havia cidades naquela época. Havia apenas agrupamentos de moradias, grandes e pequenas, ao ar livre. Eram algo ao estilo das cúpulas dos siderais, mas muito diferentes, é claro. Esses agrupamentos, os maiores mal chegavam a 10 milhões de habitantes, e a maioria não chegava a 1 milhão. Estavam espalhados por toda a Terra aos milhares. Para os padrões modernos, eles eram economicamente ineficientes. Com o aumento da população, a eficiência tornara-se imprescindível na Terra. 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, até 5 bilhões de pessoas poderiam ser sustentados pelo planeta, dado uma redução progressiva do padrão de vida. Quando a população chega a 8 bilhões, entretanto, a subalimentação se torna um cenário muito próximo da realidade. Foi necessário que ocorresse uma mudança radical na cultura humana, em especial porque os mundos exteriores, que tinham sido apenas colônias da Terra 1000 anos antes, eram extremamente sérios quanto às suas restrições à imigração. A mudança radical tinha sido a formação gradual das cidades ao longo de 1000 anos da história da Terra. Eficiência implica grandeza. Tinham percebido isso mesmo nos tempos medievais. Talvez de forma inconsciente, indústrias locais deram lugar a fábricas e fábricas a indústrias continentais. Pense na ineficiência de 100.000 casas para 100.000 famílias em comparação com uma seção de 100.000 unidades. Uma coleção de livro-filme em cada casa em comparação com a filmoteca de uma seção. Um vídeo independente para cada família em comparação com os sistemas de videotubos. Com isso em mente, pense na simples loucura da duplicação infinita de cozinhas e banheiros em comparação com os restaurantes e casas de banho totalmente eficientes que a cultura da cidade possibilitava. Cada vez mais, os vilarejos, os povoados e as cidades da Terra foram se acabando e foram engolidos pelas cidades. As antigas perspectivas de uma guerra atômica só retardaram a tendência. Com a invenção dos escudos de força, a tendência se tornou uma corrida precipitada. A cultura da cidade significava melhor distribuição de alimentos, aumentando o uso de leveduras e produtos hidropônicos. A cidade de Nova York ocupava 3 milhões de quilômetros quadrados e, no último censo,
Sua população estava bem acima dos 20 milhões. Havia umas 800 cidades na Terra com uma população média de 10 milhões. Cada cidade se tornou uma unidade semi-autônoma, quase autossuficiente economicamente. Ela podia cobrir-se, cercar-se por todos os lados e cavar um espaço debaixo da terra. Ela se tornou uma caverna metálica, uma enorme e independente caverna de aço e concreto. Podia-se dissecá-la cientificamente. No centro estava o enorme complexo de escritórios administrativos. Em seguida, encontravam-se as grandes seções residenciais, dispostas cuidadosamente em relação a elas mesmas e ao resto, conectadas e entrelaçadas pelas vias expressas e pelas vias locais. Na periferia estavam as fábricas, as produções de hidropônicas, os tanques de cultivo de levedura, as usinas de energia elétrica. No meio dessa bagunça estavam os canos de água e os dutos de esgoto, as escolas, as prisões e as lojas, as linhas elétricas e os feixes de comunicação. Não havia dúvida quanto a isso. A cidade era o apogeu do domínio do homem sobre o meio ambiente. Não era uma viagem espacial, nem os 50 mundos colonizados que eram agora tão arrogantemente independentes, mas sim a cidade. Quase nenhuma pessoa entre os habitantes da Terra vivia fora das cidades. Do lado de fora estava a natureza selvagem, o céu aberto, que poucos homens tinham disposição de encarar. Claro que esse espaço aberto era necessário. Ele continha a água da qual os homens precisam, o carvão e a madeira, que eram matérias-primas fundamentais para a fabricação de plástico e para o eterno cultivo de levedura. O petróleo tinha acabado havia muito tempo, mas variedades de levedura, ricas em óleo, se tornaram um substituto adequado. A terra entre as cidades ainda tinham minas e ainda eram usadas para cultivar alimentos e para o gado pastar, ainda que a maioria dos homens nem percebesse. Não era eficiente, mas a carne bovina, a carne suína e os grãos sempre encontraram um mercado de luxo e poderiam ser usados para a exportação. Mas eram necessários poucos humanos para fazer as minas funcionarem, criar gado, explorar as fazendas e canalizar a água. E eles supervisionavam a longa distância. Os robôs faziam o trabalho mais bem feito e consumiam menos recursos. Robôs. Essa era a grande ironia. Foi na Terra que o cérebro positrônico foi inventado. E havia sido na Terra que os robôs foram usados pela primeira vez para fins produtivos. Não fora nos mundos exteriores. É claro que os mundos exteriores sempre agiam como se os robôs tivessem sido criações suas. De certa forma, é claro, o apogeu da economia baseado nos robôs tinha acontecido nos mundos exteriores. Aqui na Terra, eles ficaram sempre restritos às minas e às terras cultiváveis. Somente nos últimos 25 anos, com insistência dos siderais, é que os robôs se infiltravam aos poucos nas cidades. As cidades eram boas. Todos, menos os medievalistas, sabiam que não havia nenhum substituto para elas, nenhum que fosse razoável. O único problema é que elas não continuariam sendo boas no futuro. A população da Terra ainda estava crescendo. Um dia, apesar de tudo o que as cidades podiam fazer, as calorias disponíveis por pessoa simplesmente ficariam abaixo do nível básico de subsistência. E tudo piorava ainda mais por causa da existência dos siderais, os descendentes dos primeiros emigrantes da Terra, vivendo com luxo em seus mundos poucos povoados e abarrotados de robôs no espaço sideral. Eles estavam friamente determinados a manter o conforto que surgia do vazio de seus mundos e, com esse intuito, mantiveram as taxas de natalidade baixas e impediram que imigrantes saíssem da Terra aos borbotões. E agora isso, Vila Sideral à vista. Um estalo no inconsciente de Bailey avisou que ele estava se aproximando da seção Newark. Se ele continuasse onde estava por muito tempo, acabaria indo em velocidade para o sudoeste em direção à curva que havia na seção Trenton, passando bem no meio da quente região produtora de levedura e seu cheiro de bolor.
Foi uma questão de tempo. Demorara muito para descer a rampa, para passar espremido por entre os que esperavam de pé e resmungavam, para esgueirar-se pelos trilhos e por uma passagem, para saltar para as faixas de desaceleração. Quando ele terminou de fazer tudo isso, estava no ponto exato de acesso ao corredor estacionário. Em nenhum momento ele cronometrou conscientemente seus passos. Se tivesse feito isso, teria perdido sua parada. Bailey percebeu que estava quase sozinho, o que não era comum. Apenas um policial estava com ele naquela estação. E, exceto pelo zunido da Via Expressa, o silêncio era quase desconfortável. O policial se aproximou e Bailey exibiu o distintivo de modo impaciente. O policial levantou a mão, dando-lhe permissão para passar. A passagem se estreitava e tinha 3 ou 4 curvas acentuadas. Evidentemente, aquilo era intencional. Multidões de terráqueos não poderiam se reunir ali com um mínimo de conforto e ataques diretos seriam impossíveis. Bailey estava grato que o combinado era ele se encontrar com seu parceiro do lado de cada vila sideral. Ele não passara a gostar mais da ideia de um exame médico só porque ele era supostamente menos invasivo. Havia um sideral no local onde uma série de portas marcavam as aberturas que davam para o ar livre e as cúpulas da vila sideral. Vestia roupas ao estilo da terra, calça apertada na cintura, solta no tornozelo e com uma risca colorida por cima da costura em cada perna. Usava uma camisa comum de textron, colarinho aberto, camisa fechada com zíper, franzida no punho. Mas era um sideral. Havia algo no modo como ele ficava parado, no modo como mantinha a cabeça erguida, nas linhas calmas e impassíveis de seu rosto largo, nas maçãs do rosto salientes, no cuidadoso penteado do cabelo curto, liso e em tom acobreado, penteado para trás, sem nenhuma repartição, que o distinguia dos terráqueos nativos. Bailey se aproximou de modo desajeitado e disse em tom monótono: "Sou o investigador Elijah Bailey, do Departamento de Polícia, cidade de Nova York, classificação C5. Mostrou as credenciais e continuou: "Fui instruído a encontrar R. Daniel Olival, na via de acesso à Vila Sideral." Olhou para o relógio. "Cheguei um pouco cedo. Posso solicitar que minha presença seja anunciada?" Ele sentia mais do que apenas um friozinho na barriga. Estava acostumado, de certo modo, aos modelos de robôs na Terra. Os modelos dos siderais provavelmente eram diferentes. Nunca tinha visto um, mas não havia nada mais comum na Terra do que as horrendas histórias sobre os robôs tremendos e formidáveis que trabalhavam de maneira sobre-humana nos longínquos e brilhantes mundos exteriores. Então percebeu que estava rangendo os dentes. O sideral, que tinha ouvido educadamente, falou: "Não será necessário. Eu o estava esperando." Bailey levantou a mão em um gesto automático, depois abaixou-a. Seu queixo também caiu, o que o fez parecer maior. As palavras sumiram. "Permita que me apresente", o sideral disse. "Sou R. Daniel Olival." "Mesmo? Será que eu estou enganado? Pensei que a primeira inicial..." "Sem dúvida. Eu sou um robô. Não disseram a você?" "Disseram." Bailey colocou a mão úmida no cabelo e o ajeitou, sem que houvesse necessidade. Depois abaixou a mão. "Sinto muito, Sr. Olival. Não sei o que estava pensando." "Bom dia. Eu sou Elijah Bailey, seu parceiro." "Ótimo." A mão do robô apertou a sua com uma pressão que foi aumentando de modo suave até alcançar um ponto máximo e confortavelmente amigável, e depois o aperto foi diminuindo. "Ainda assim, parece que estou detectando perturbação. Posso pedir que seja franco comigo? É melhor ter tantos fatos relevantes quanto possível em uma relação como a nossa. É comum no meu mundo os parceiros se chamarem pelo primeiro nome. Acredito que isso não contraria os seus costumes." "Sabe, é que você não parece um robô", comentou Bailey em desespero. "E isso o perturba?" "Suponho que não deveria, Daniel. São todos como você no seu mundo?" "Há diferenças individuais, Elijah, como entre os homens. Os nossos robôs, bem,
Você consegue distinguir que são robôs, entende? Você parece um sideral. Entendo. Você esperava um modelo mais grosseiro e ficou surpreso. Entretanto, é uma questão de lógica que o nosso povo use robô de características humanoides acentuadas neste caso, se esperamos evitar situações desagradáveis, não é? Com certeza era. Um robô que pudesse ser reconhecido como tal, por sua aparência ao andar pela cidade, teria problemas em pouco tempo. Sim, respondeu Bailey. Então vamos sair daqui agora, Elijah. Bom, gente, este foi As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. Como vocês viram, o livro se passa no futuro. E ele trata de uma investigação policial em que um detetive tem de investigar a morte de um ser humano que nasceu fora do planeta Terra, que eles chamam de siderais. E aí os siderais exigiram que nesta investigação o Bailey, que é o detetive, fosse acompanhado por um robô, que é o Daniel. Vocês viram aí o encontro dos dois. O livro é muito interessante. Ele mostra primeiro uma sociedade bem estratificada, como está no trechinho que eu li, e ainda há muitos pontos interessantes. Eu não sei como é que estava a questão de imigração quando o Asimov escreveu esse livro, mas se a gente for pensar nos Estados Unidos de hoje, a questão de imigração é uma questão bem complicada para eles, o que tem muita relação aqui com a questão dos siderais não quererem que os terráqueos vão para o planeta deles. Na verdade, há todo um choque de cultura. Ao longo do livro você vê que não é bem assim, mas você tem aquela questão de uma nação que está em situação melhor, que tem mais recursos, achar que pode dar pitaco numa que não está tão bem desenvolvida. É engraçado que o Asimov, muitas vezes, ele trata questões que têm uma discussão profundamente subjetiva, que envolve como as pessoas se sentem, que envolve cultura, que envolve fé, e tenta resolver isso de uma forma lógica, matemática, sabe, utilitária, como a gente viu no episódio do livro Justiça. Isso é complicado, né? Porque as coisas não são assim utilitárias. Então, os siderais acham que tem que intervir no planeta Terra porque é o melhor para a humanidade no futuro. Mas a forma como eles fazem isso e como os humanos se sentem, às vezes pouco importa para eles. O que é engraçado, porque ao mesmo tempo que o livro demonstra isso e mostra essa visão dessa importância de você ser neutro para pensar nos futuros que você tem para uma nação, ele ainda ressalta que o que torna o ser humano superior ao robô é justamente essa subjetividade. Então, essa questão entre a lógica, a eficiência e a subjetividade está permeada por todo esse livro. E é muito interessante. E também, o que é uma vida, né? O que esse robô tem vida ou não? É um outro tema que a gente se pega pensando aqui. Então é isso, gente. O Asimov sempre tem muita coisa para fazer a gente pensar. O livro é divertidíssimo, assim, os personagens são falhos, e é isso que os torna humanos, e é isso que os torna diferentes, como eu já comentei aqui. É interessante ver como o Bailey, apesar de ser um bom policial, muitas vezes ele toma posturas que a gente acha antiética, mas que ele acha que é necessário para ter o menor dano dentro das possibilidades dele. E são pequenos atos que nós também cometemos ao longo da nossa vida. Então, dá para se ter uma ética absoluta? Não. Como que a gente lida com isso? Às vezes a gente esconde uma coisa por um tempo para ganhar tempo para poder solucionar ela melhor lá na frente. Mas isso pode ser feito? E às vezes a gente esconde mesmo uma coisa porque acha que a verdade vai trazer problemas e que não vale a pena revelar. Mas a gente tem direito de fazer isso? Essas questões são questões que permeiam a obra do Asimov, né? E, bom, enfim, eu acho que é isso, já falei bastante.
Recomendo que vocês leiam As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. Sigam-nos no Twitter, @caixa_histórias. Temos também o Facebook, facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O nosso e-mail é caixadhistorias@iradex.net. E façam como o pessoal do Bando de Ruma e mandem sugestões aqui de livros para a gente ler. E até a próxima!